Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, 18 de novembro de 2024, nosso devocional diário está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Terminamos a primeira carta aos Tessalonicenses e Paulo termina falando sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos. Ele diz que sobre isso ele não precisa falar muito com aqueles irmãos, porque eles sabiam que o dia do Senhor viria como um ladrão. Mas como o dia do Senhor virá como ladrão? Não para os cristãos. Ele diz no versículo 4, mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Isso mesmo, os crentes não precisam esperar a vinda do Senhor como ladrão, porque nós não estamos em trevas, nós estamos alertas sobre aquilo que vai acontecer. Mas os ímpios, aqueles que não creem em Senhor, precisam estar ali sabendo disso. Quanto disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, e de modo algum escaparão, diz o versículo de número 3. Paulo está dizendo àquela igreja ali que aqueles irmãos deveriam estar sóbrios, não ébrios, e quem estava sóbrio anda de dia, não anda nas trevas, e essa sobriedade é que faz nós entendermos que a volta do Senhor ela é eminente e iminente. Ela virá de maneira especial e virá também de uma maneira repentina, sim, mas para os ímpios, porque nós estamos aguardando a vinda do Senhor, esperando por Ele, pela sua graça, pelo seu auxílio, pelo seu amor e pelo seu retorno, para que nós possamos estar com Ele. E nisso nós temos que esperar ao Senhor com grande alegria e fazendo a obra do Senhor. Por isso Paulo vai trazer algumas instruções finais para aqueles irmãos. Ele, a partir do versículo 2, vai começar a dizer que os irmãos devem ali ter os seus líderes, aqueles que trabalham entre vocês, que os lideram no Senhor. Os aconselho que vocês os tenham em grande estima, com amor, por causa do trabalho deles. O trabalho deles, que é uma designação dada pelo Senhor, deve ser vista como algo de grande estima, e todos devem amar, devem estimar, devem cuidar dos seus líderes, dos seus pastores, presbíteros, daqueles que lideram eles na vida espiritual. Paulo vai trazer outro conselho aos irmãos acerca dos ociosos, dos desanimados, dos fracos e com todo mundo. Os ociosos devem ser advertidos, os desanimados devem ser confortados, os fracos devem ser auxiliados e com todos devemos ter paciência. Depois disso, Paulo vai trazer uma longa lista aqui do que se deve fazer, como o cristão deve viver. Ele vai falar sobre a alegria, sobre a oração, sobre a gratidão e vai falar também sobre a questão do espírito. No fim das contas, nós vamos entender que alegrar-se, orar continuamente, dar graças, faz com que nós não apaguemos o espírito. E se nós não apagamos o espírito, a partir do versículo 20, ele vai dizer que sim, não desprezaremos as profecias, nós colocaremos à prova tudo o que está sendo dito nessas profecias, para observar o bem e deixar o que é ruim e afastar-se de toda forma de mal, fugir de tudo aquilo que pode causar mal, trazer mal a nós. Paulo, por fim, vai falar que todo o nosso corpo, alma e espírito devem estar santificados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que cuidar da nossa vida como um todo, esperando pelo Senhor. Ele pede oração para aqueles irmãos. É interessante que o apóstolo, aquele que foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos, sem dúvida o maior doutrinador da igreja até hoje, não haverá outro igual a ele. Aquilo que ele disse se tornou a palavra de Deus realmente, e ele está pedindo oração. Quanto mais nós precisamos da oração uns dos outros. E Paulo vai dizer, no fim das contas, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos eles, não sem antes ter pedido que aquela carta seja lida em todos os irmãos, dentre todos os irmãos, diz o versículo 27. Porque ele está orientando dessa maneira? Com certeza muitos, ao saber que Paulo está enviando uma carta, não gostariam de ouvir as repreensões do apóstolo, principalmente esses ociosos, esses fracos, esses que estão agindo de maneira desordenada dentro da igreja. Mas a carta era para ser lida toda. Todos precisavam ouvir essa carta, precisavam ouvir aquilo que Paulo tinha a dizer a eles, e eles vão ouvir aquilo que o apóstolo está dizendo. Mas essa carta não vai ser a única que ser escrita aos irmãos de Tessalônica, aos irmãos da Macedônia. Outra virá. Em breve, nossos devocionais, nós vamos estar falando sobre ela também. Que Deus abençoe a sua vida, te dê uma semana espetacular e a paz do Senhor.